Alô, pessoal que acompanha o canal A Grande Verdade, estamos aqui mais uma vez com uma entrevista bacana para você aí que está inscrito no nosso canal. Vamos conversar hoje com uma das maiores autoridades em segurança pública no Brasil, que é o professor da FGV, a Faculdade Fundação Getúlio Vargas, o professor Rafael Alcaripani. Ele também é membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Você é escritor também, Rafael? Desculpa. Eu sou escritor de coisas acadêmicas que ninguém lê, na verdade, mas livros não. Livro Ainda não gostaria de lançou. ter. Gostaria de ter tempo e conseguir, mas não dá porque as exigências de produção científica e mais internacionais, no meu caso, lá onde eu trabalho, na Fundação Getúlio Vargas, acabam tomando bastante tempo. Então ainda não consegui. Vamos ver. Uma hora pode acontecer, assim. Me explica o que que é isso. Você tem na sua descrição, você também faz parte do Criminal Investigation Research. O que que é isso? É uma junção de acadêmicos e policiais de vários países do mundo que trocam informações, trocam ideias a respeito de investigação criminal. Minha especialidade, eu sou mais especialista em investigação criminal, é o que eu tenho pesquisado aí há quase 10 anos, né? Tentando entender como é que se dá a investigação criminal na prática, e tem outros professores que fazem isso fora do Brasil, outros policiais que fazem isso fora do Brasil, e a gente acaba gerando uma sinergia aí, tentando trocar informações, trocar ideias a respeito do tema. Muito bacana. Bom, Rafael, eu queria muito falar com você. Já vi várias entrevistas suas, leio seus artigos, e a gente está vivendo um momento bem complicado. Todo mundo aí que acompanha as notícias tem visto aí os tais manifestantes. Eu não sei nem se a gente pode chamar de manifestantes. Manifestante é uma palavra muito educada para o que a gente tem visto aí ultimamente, né? Mais especificamente, só nesta semana, dois incidentes aí que você deve ter visto, Rafael, o público também. Eu fiquei mal quando eu vi. É, houve no início da semana uma senhora lá em Rondônia que não pôde chegar até a mãe, porque ela foi impedida por um bloqueio e não viu a mãe viva. Ela não teve tempo de ver a mãe viva no hospital, ela estava adoecida no hospital e um bloqueio a impediu de chegar a tempo de ver a mãe viva. E ontem, uma imagem que está repercutindo demais nas redes sociais de hoje, um pai que foi impedido por um desses bloqueios no Mato Grosso. Ele estava transportando o filho para a realização de uma cirurgia oftalmológica. O menino parece que corre o risco de ficar cego de um olho por causa de um acidente na escola, enfim, um moleque de 9 anos. E o pai foi bloqueado por esses terroristas, né? Não dá para chamar de manifestante isso. Uma cena grotesca, abominável, enfim, as imagens estão aí nas redes. Não vai passar! Não vai passar mais! Não vai! Quem que tá querendo? Não vai passar! No caso específico desse pai impedido de levar o filho para fazer a cirurgia, havia ali claramente na imagem uma viatura policial assistindo a tudo. Não vai passar! Por favor! Não vai passar, homem! Queria muito saber de você, Rafael, você que acompanha as polícias há bastante tempo, você que pesquisa. Dá para a gente dizer já, Rafael, que as forças policiais foram sequestradas pelo bolsonarismo? Então, acho que, em primeiro lugar, agradeço muito pelas gentis palavras a respeito do meu trabalho. Eu fico muito feliz de poder vir conversar com você e com o seu público, para a gente poder sempre trocar informações a respeito de um tema que é um tema tão importante para a sociedade brasileira, que é a segurança pública, especificamente a sua dimensão policial, né? Para responder a sua pergunta, eu queria voltar um pouco ao passado. Eu queria voltar, foi uma das primeiras pesquisas que eu fiz sobre polícia, que foram as manifestações do Não Vai Ter Copa, quando jovens ficavam 6, 7, às vezes 8 ou 9 horas protestando em diferentes pontos da cidade de São Paulo, não informando a polícia a respeito do itinerário, não dizendo o que eles iam fazer, tá certo? E impedindo ruas, impedindo hospitais e fazendo uma série de coisas que a gente viu. A gente vê, por exemplo, que o MTST várias vezes fez ações que são ações onde eles paravam a marginal, não por muito tempo, mas paravam por algum tempo a marginal, né? Eu quero dizer isso, né? Eu respondo a sua pergunta depois. Eu queria até fazer um comentário. O problema é que não é claro no Brasil qual que é o mandato policial e o que a polícia deve fazer quando ruas são impedidas. A sociedade brasileira precisa decidir o que ela quer fazer quando ruas ou rodovias ou avenidas são impedidas por manifestantes. Não interessa qual é a cor partidária do manifestante,
Não interessa qual é a ideologia do manifestante, não interessa qual é a razão do protesto do manifestante. Como sociedade brasileira, a gente acredita que avenidas podem ou não podem ser impedidas. No Reino Unido não pode ser impedida, e ponto final. Se impedir, a polícia vai atuar na hora. Na hora, o mandato é claro. Impediu, atua na hora. Né? O que falta no Brasil, no meu ponto de vista, é uma definição clara e explícita de qual deve ser o mandato policial e o que o policial deve fazer nesse tipo de situação de protesto, por exemplo. Desculpa, o O que que diz a protesto legislação hoje, exatamente? a legislação ela é ambígua, né? Ela não é clara a respeito disso, né? Não existe um código que diga é proibido fechar uma via pública porque o protesto é uma coisa que é maior do que depende. Então é uma bagunça. A gente não é claro o mandato policial e a ação policial, ela não é claramente estabelecida na lei no Brasil. Se hoje o comandante da área da região onde você mora decidir que a partir de hoje ele só vai fazer bloqueio de bafômetro, por exemplo. Não sei se ele tem bafômetro aí ou não tem. Fazer bloqueio de trânsito, ele vai fazer bloqueio de trânsito. Se ele decidir que ele vai fechar as bocas de fumo, ele vai fechar as bocas de fumo. Se ele decidir que ele vai atuar no comércio irregular de produtos piratas, ele vai fazer, porque você não tem uma determinação de o mandato policial ele é muito amplo, engloba tudo e nada ao mesmo tempo. Então a gente precisa decidir e ter uma definição clara, estratégica, a partir de Secretaria de Segurança Pública, Ministério da Justiça, no caso das rodovias federais, das coisas federais, como que se deve atuar. A gente viu coisas grotescas, por exemplo, nessas manifestações, como foi o caso da Guarda Municipal de Guarulhos atuar numa rodovia federal para abrir a passagem do aeroporto. Provavelmente devia ter alguém importante para alguém ali que tinha que passar e tinha contato com o prefeito de Guarulhos. Estou chutando aqui, não estou afirmando nada, mas estou chutando aqui porque a Guarda Municipal de Guarulhos foi atuar. Por que a Guarda Municipal de Guarulhos atua, a PM não atua, a Polícia Rodoviária Federal não atua? Então, assim, eu não estou tirando o fato de que existe uma grande simpatia por muitos membros das forças policiais ao Bolsonaro, que muitos dos membros das forças policiais, principalmente das polícias militares, da Polícia Federal também, né, da Polícia Civil menos, das guardas municipais, votaram no Bolsonaro, é óbvio. Isso não dá para a gente esconder. Sim, sim, a gente sabe disso. Há A gente sabe disso. manifestações Agora, públicas nas o redes apoio, sociais. inclusive, manifestações públicas, né? Isso é uma outra bagunça que a gente pode conversar um pouco também. Mas, assim, uma outra questão é uma coisa é o sujeito votar em quem ele quiser votar, outra coisa é isso afetar a sua forma de atuar como polícia, né? Existe, no caso da Polícia Rodoviária Federal, suspeitas claras que estão sendo investigadas de que houve sim uma instrumentalização por parte do comandante da guarda, do chefe da Polícia Rodoviária Federal, no sentido de impedir pessoas de votarem, no sentido de ser leniente posteriormente com manifestações. Por isso que se instaurou um inquérito. Do meu ponto de vista, possivelmente no domingo esse senhor já teria que ter sido preso. Ele teria que ter sido preso, teria que ter sido. A justiça também ela fica nessa ambiguidade de vai ou não vai. Quando você começa a ver que está fechando numa questão que é eleitoral, deveria-se sim acabar no fim das eleições, destituir o sujeito da coisa e colocar ele prender preventivamente para não gerar mais dificuldades. Porque a gente. E aí eu acho que é uma questão. Não se leva a sério no Brasil a posição de policial. A sociedade não leva a sério e muitos dos próprios policiais não levam a sério. Quem E deveria aí ter eu dado acho essa que voz de prisão? Desculpa, é Rafael. possível, se a gente tivesse o Ministério O Público Federal TSE? atuante, não, o Ministério Público Federal atuante não deveria entrar com uma ação ali para averiguar o que está acontecendo e já fazer análise e fazer o pedido de prisão. Né? Eu conversei com vários policiais nesse dia, inclusive da própria Polícia Rodoviária Federal, que falaram, professor, tem que prender o cara, não dá, não é aceitável uma coisa dessa. Mesmo porque isso passa um sinal para todo mundo, fala, olha, espera um pouco, a gente não pode fazer isso. Né? Desculpa, só para relembrar, nós estamos falando do Silvinei Vasquez, que é o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Ele, no dia da eleição, segundo turno, ele postou logo pela manhã cedo uma mensagem clara de apoio, uma declaração de voto ao Bolsonaro, e houve aquela operação que foi bastante discutida, polêmica, de fazer blitz em ônibus. Fiscalizações de ônibus que estavam indo votar e de demorar e atrasar um pouco a ida das pessoas para votar. Isso. E aí eu acho que eu acho que esse é um ponto central. Né? O policial ele vota em quem ele quiser. A posição política, ele pode pensar o que ele quiser a respeito de qualquer tema. Só que o pensamento dele não pode interferir na forma de atuar. E a forma de atuar não pode ser mediada por essa política. Né? Eu estou vendo muitas pessoas, né, que eu conheço, até de esquerda, não, porque a gente precisa tirar os manifestantes das ruas. Mas espera um pouco, quando é o MST pode? Quando é o MTST pode? O que é? Qual que é a regra? Qual que é a norma? Fechou rua para tirar? Pronto, acho que isso é uma regra objetiva, clara e que tem que ser utilizada. Né? Então, acho que esse é o problema. O problema é a gente não ter uma definição clara de mandato policial, e isso
acaba gerando muitos problemas para a sociedade brasileira. E uma segunda coisa é a gente não ter medidas para impedir a politização da polícia nos níveis que a gente tem visto aqui. Primeira coisa, eu sou professor. Por ser professor, eu tomo uma série de cuidados, tenho uma série de liberalidades. Eu posso fazer manifestações políticas a respeito de candidato A, B ou C ou D, porque isso faz parte da minha liberdade de cátedra. Embora, particularmente nessas eleições, eu tenha preferido não falar nada, não manifestar em nada, porque a coisa está muito polarizada, e eu procurei, inclusive, nem assinar, acho que não assinei quase praticamente nenhum manifesto de apoio a nada, porque eu acho que, assim, não é, acho que mudou muito o país, mudaram muitas coisas, e eu não acho que não é tão correto da minha parte fazer manifestações políticas. É a minha visão, outro colega pode querer fazer. O professor tem essa liberalidade de fazer isso. Agora, um policial pode ficar postando sobre candidato A, B, C ou D? Se ele tiver que decidir a prisão, um delegado de polícia tiver que decidir a prisão, sobre a prisão ou não de um sujeito que está envolvido numa questão política, e o advogado da outra parte constata que ele estava defendendo o candidato A ou B ou C. Ele é isento para poder fazer essa manifestação? É porque mídia social no Brasil virou uma bagunça no que diz respeito a policiais. Policiais, membros do Ministério Público, membros das Forças Armadas, deveriam ser carreiras de Estado. Quem é carreira de Estado tem uma série de coisas diferentes do que eu e você. A gente não tem aposentadoria integral para o resto da vida paga pelo Estado. Esses senhores têm aposentadoria o resto da vida, né, paga pelo Estado. Eu só posso aposentar nos 65, 70 anos, sei lá qual foi a última reforma, quantos anos que tem que ser. Na Polícia Militar, as pessoas podem ter gente com 50 e poucos anos que já se aposenta. Com posições, com poderes, já dizia, né, o grande no desenho animado, tá certo? Com grandes poderes existem grandes responsabilidades. Então a gente deveria ter uma coisa que limitasse a manifestação política, no meu ponto de vista, de policiais em mídias sociais. Inclusive, acho que toda a própria presença, a exposição de policiais em mídias sociais privada é muito complicada. Eu sei que existe a direito de manifestação, mas se você quer virar youtuber, sai da polícia. A polícia não é o seu lugar. Se você quer virar influencer de política, sai da polícia. A polícia não é o seu lugar. Vem ser meu colega do mundo acadêmico. Estamos à disposição. É muito bom a gente ter mais gente trabalhando conosco. Mas o sujeito não pode fazer isso. Então, essa é uma primeira limitação. A segunda limitação, o sujeito, do meu ponto de vista, não pode sair do comando do policiamento de um lugar e virar candidato no momento seguinte. Isso é completamente inconcebível. Porque qual que é a isenção que ele teve de fazer aquele trabalho? Chefe de polícia não pode fazer manifestação política, aparecer no programa político de um candidato, porque essas coisas elas não são aceitas em nenhum tipo de democracia. Eu lembro de um caso do Boris Johnson, que ele foi, acho que era a polícia de Surrey, na Inglaterra, onde ele foi fazer uma fala com esses policiais. Ele apareceu numa fala que ele foi fazer pública com um monte de policial atrás dele. No final daquele mesmo dia, o chefe de polícia de Surrey fez uma carta descascando o primeiro-ministro, criticando o primeiro-ministro, dizendo que estava fazendo um uso político da sua força policial e que aquilo era inconcebível. Aqui o cara vai lá, vai na formatura, dá cambalhota, faz flexão e coisas do gênero, né? Os outros não vão, que também é uma doideira, quer dizer, de um certo sentido, a esquerda também entregou a polícia para a direita, porque isso que a gente está vendo agora na transição do governo Lula, a polícia parece que só entra na chave dos direitos humanos, as coisas erradas que eles fazem, mas é a melhoria, a capacitação, a saúde mental, tantos problemas que a gente tem, que o policial tem hoje, que a gente precisa cuidar. Então, eu acho que a gente precisa urgentemente no Brasil primeiro, ter claro qual é o mandato policial para questões simples e objetivas, como fechou a rodovia, pode ou não pode? Na minha concepção, rodovia que vai para o aeroporto é segurança nacional. Quem colocar tem que tirar. Se não tirar, é bomba e gás. Não tem o que fazer, tem que tirar, não tem que esperar a ordem judicial. Fechou a Avenida Paulista, que liga para hospitais, pessoas, tem um monte de hospitais ali, fecha a Doutor Arnaldo, um monte de hospital. Não pode fechar, não interessa quem seja o manifestante, não pode fechar a via, né? Então, acho que isso a gente precisa discutir como sociedade para poder atribuir um mandato policial, seja um mandato policial adequado. E a gente precisa tomar medidas para, primeiro, controlar, organizar essa mídia social, que é uma bagunça do jeito que está. Segunda coisa é ter quarentena para o sujeito ser candidato a coisas políticas. Você quer ser policial, você quer ser candidato, ok, exonere da polícia, saia da polícia e tenha uma quarentena de 6 meses, um ano e meio antes de você poder ser candidato. Aí está tudo certo, porque hoje no Ministério Público a gente viu o caso de uma promotora agora que foi candidata, perdeu a eleição de deputada, perdeu a posição no Ministério Público. Ela se exonerou para poder ser candidata. Ou seja, com isso eu controlo um pouco a atribuição, eu controlo um pouco essa politização das forças policiais. Hoje o sujeito sai da campanha eleitoral,
ele abraçou com o candidato A, B, C ou D, e a seguir ele está servindo na polícia novamente, ele está lá designado para fazer ou a fazer a ocorrência, ou então ir participar da manifestação. Qual que é a isenção que esse sujeito tem? Né? Você vê um cara que está lá com bandeira de um candidato X, depois ele vai lá numa manifestação Y, como é que fica? Qual que é a possibilidade de isenção que se coloca? Então, acho que isso é uma coisa muito séria que está acontecendo no Brasil, e a gente precisa tomar medidas urgentes, tanto para blindar a polícia das forças políticas, porque também agora, essa época do ano, é uma loucura o que acontece dentro das forças policiais, é gente correndo de um lado, correndo de outro para arrumar um amigo político que conhece o governador que foi eleito, que conhece o deputado que foi eleito, conhece o senador que foi eleito, para ver se consegue uma posição aqui ou acolá. Isso nas duas forças policiais, não apenas e nas duas forças policiais isso acontece, né? Nas três, inclusive, na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, essa loucura, essa correria. Agora, o certo é o quê? A chefe de polícia tem mandato. Tem um mandato de 6 anos, tem um grupo muito pequeno de policiais que podem ser que estão mais na progressão no final da carreira, que podem ser escolhidos, e que o sujeito chega no topo da carreira, depois de um certo tempo ele já sai. Então, assim, medidas para a gente poder blindar as polícias da política é fundamental no Brasil, para a gente poder ter polícia de Estado, polícia neutra. Só para finalizar, que eu estou falando demais, Não, tá ótimo, fica à vontade. eu lembro de estar conversando com uns policiais no Reino Unido, e eles estavam numa situação em que uma parlamentar foi esfaqueada por um membro da ultradireita. E eu perguntei o que a população ia achar do trabalho dele, se a população ia estar preocupada com a isenção dele. Ele falou, não. O cara levou um susto quando eu fiz a pergunta. Falou, por quê? Falei, porque a polícia é isenta aqui. A população sabe que a nossa polícia é isenta. E é o que a gente não sabe no Brasil, né? Infelizmente, as nossas polícias elas perderam completamente a mão no que diz respeito à política. Policial na política não é uma novidade, né? A gente tem alguns exemplos aí no passado, mas não dá para não perceber que isso se intensificou muito nos últimos anos, nessa era Bolsonaro. O Bolsonaro, eu me lembro de imagens dele, professor Rafael Alcadipani, em 2017, quando ele ainda estava ensaiando a campanha política, ele visitando quartéis, corporações, e ele já discursando como pretenso candidato, que ele ainda não tinha se assumido naquele momento. Você acha que essa estratégia dele funcionou? Você consegue? Existe alguma pesquisa que mostra o quanto o Bolsonaro tem de apoio dentro das forças policiais? Existem alguns estudos feitos pelo Renato Sérgio de Lima no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, onde ele mostra que sim, que na Polícia Militar é um apoio muito grande, grandioso, na Polícia Civil é grande, mas é menor, na Polícia Federal também, né? O Bolsonaro, no meu ponto de vista, ele foi muito inteligente em pegar ele pegou primeiro que ele tem muito o linguajar da caserna, digamos assim, né? Ele consegue botar esse linguajar assim. E a maioria das nossas polícias são polícias militares. Então tem esse primeiro lado. O segundo lado é que ele pegou um grupo que tem problemas de saúde mental brutais que não são resolvidos pelo Estado, problemas de remuneração, problemas de estrutura, problemas de uma série de coisas que o Estado não coloca, e ele se colocou como aquela pessoa que pelo menos dar um afago, ia lá parar, cumprimentar, dar uma mão para o policial que está ali dedicando a vida protegendo, coisa que a gente não viu acontecer na realidade política ou na história política do Brasil. Qual político se relacionou com policiais? Polícia geralmente é vista como uma coisa suja, como uma coisa que o político não deve se meter. Ou seja, entregou-se na mão do Bolsonaro essa agenda. Ele não fez rigorosamente nada para melhorar a vida dos policiais no Brasil. Ele não vê nenhum plano, nenhuma articulação do governo federal para melhoria das condições de trabalho, piso de categoria. Você não tem nada. O que foi feito pelo governo Bolsonaro para melhorar a vida do policial no Brasil? Não fez nada. Só que por ele fazer esse afago, os policiais continuam gostando dele por essa identidade ideológica. Os policiais são conservadores, são de direita. Isso é uma constatação global, não é uma constatação específica no Brasil, né? Então, acho que ele soube lidar muito bem ideologicamente e afagar bem essa base. E a esquerda, por outro lado, abandona completamente, né? A fala da esquerda com relação à polícia, a grande maioria das vezes, ou a tônica mais dominante, é a chave da opressão, é a chave da falta da polícia como primeiro aviltador de direitos, como cometedor de abusos, que é verdade, claro que existem essas coisas, mas não só existe isso.
A sociedade ela tem uma visão muito generalizada da polícia, como se um policial fosse igual ao outro, e como se uma corporação fosse igual à outra. E as polícias, eu convivo lá há quase 10 anos com polícias, elas são muito diferentes, policiais são muito diferentes, como são professores, como são jornalistas, como são artistas, como são uma série de outras categorias, né? Então a gente não vem com complexidade. Eu acho que o Bolsonaro ele faz um afago à tropa, e a tropa fica muito feliz de receber esse afago. Bom, e aí a gente está aí nesse momento, ainda temos manifestações dessa extrema-direita, né, desses golpistas que não aceitam o resultado da eleição, e nós vimos aí, estamos vendo toda semana, a gente tem exemplos claros de que a polícia não está agindo como deveria, né, professor? O Alexandre de Moraes veio a público mais de uma vez e determinou o uso da força, aplicação de multa, desbloquear. Por que que não está acontecendo? Mato Grosso ainda tem, Paraná ainda tem, Pará. São 9 estados, se eu não me engano, que ainda possuem números expressivos de estradas e rodovias bloqueadas. Por que não está acontecendo? Nós já temos uma quebra da ordem institucional? Eu acho que não. Eu acho que assim aconteceu mais do que estava acontecendo no começo. Acho que a gente tem imagens, inclusive, do choque aqui em São Paulo, obstruindo rodovias. Acho que tem outros lugares onde é mais difícil, o acesso é mais difícil, a chegada do equipamento policial é mais difícil. Você vai, por exemplo, eu estava conversando com o pessoal de Roraima esses dias, é super difícil o deslocamento de viatura, o deslocamento das coisas para poder chegar lá. E claro que existe uma simpatia pela pauta que está sendo colocada e que acaba afetando na ponta da linha. A questão que eu acho que se Mas isso é coloca. grave, né? Eu acho que sim. Acho que assim, o que a gente precisa discutir é o seguinte: é plausível uma pessoa defender um golpe de Estado? Claro que Isso é não. plausível, né? Então, mas assim, dentro da lei, o que que se determina a lei, o que que se diz a lei sobre isso, né? E eu acho que fica muito também nas costas do Alexandre de Moraes essas decisões, essas coisas. E o resto do Judiciário, do Ministério Público é omisso em relação a isso. Porque se isso está acontecendo numa rodovia estadual, por exemplo, se isso está acontecendo aqui, por que que aqui não se está tomando atitude? Por que a Justiça Federal aqui não está tomando atitude? O que tem que ser o ministro do Supremo Tribunal Federal, concentrado a figura do Alexandre de Moraes, tomando esse tipo de ação? Né? É função de um ministro de corte do Supremo Tribunal Federal ter que mexer e lidar com isso? Por que as cortes inferiores não estão fazendo isso? Por que o Ministério Público não está atuando como ele deveria atuar? Então tem todo um ciclo aí de gente colocada e de estabelecida, né? Eu lembro de uma vez estar numa situação em que um policial disse que ele era a favor de voltar à ditadura. Eu falei, eu agradeço que o senhor está dentro de uma polícia brasileira. Se tivesse o senhor numa polícia alemã e o senhor dissesse que o senhor era a favor do nazismo, o senhor sairia preso, perderia o seu distintivo e perderia a sua arma no exato momento que o senhor falou isso que o senhor acabou de falar. Porque isso é completamente inconcebível. Né? Então, acho que no Brasil o que acontece é que você naturalizou uma fala radical como se isso fosse liberdade de expressão, como se isso fosse direito das pessoas atentarem. É possível atentar-se contra as instituições? É possível o Brasil atentar contra a ordem da República? Né? Então, acho que isso é algo que a gente precisa discutir como sociedade, quais são os limites disso, quais são as punições para isso. Né? Então, acho que esse para mim é o ponto mais importante. Né? Eu acho que assim, eu não sou jurista, não entendo nada de parte do judiciário, não consigo entender muito ao certo por que é o Alexandre que está fazendo isso, não são os outros juízes que estão fazendo, não é a minha especialidade, sou especialista em polícia, em organizações, é uma outra pegada, mas eu acho que quando a gente tem uma democracia saudável, as instituições estão de fato funcionando, tudo não fica concentrado na mão de uma pessoa. Isso é uma coisa que é feita por toda a instituição, em seus diferentes níveis do judiciário, e me parece que há muita leniência, não só nas polícias, mas também do Ministério Público, mas também dos juízes de primeira, segunda, né, os juízes de Tribunal Superior. Existe uma conivência da sociedade com relação a isso, uma conivência que é muito curiosa, porque eu acho que os lados acham que eles podem fazer tudo e o outro não pode fazer nada, né? Então a gente chegou a um grau de polarização. Eu tenho visto muita gente que me fala, não, que a polícia precisa ir, precisa arrebentar. Eu falei, pô, mas você quer que ela vá arrebentar quando o Boulos está fazendo uma manifestação, impedindo a rua? A gente tem que ter uma vez só, né? E aí eu acho que entra numa outra questão, que é uma questão muito importante no Brasil, que o brasileiro não quer polícia, ele quer jagunço que vai resolver o problema dele. Ele não quer uma polícia profissional que vai atuar segundo a lei, para todo mundo de uma forma imparcial, para todas as pessoas que tiverem aí presentes, né? Então, acho que essa é uma dificuldade que a gente tem muito forte no Brasil, de se assumir a responsabilidade e mais, e de se discutir qual é esse mandato policial, o que deve ser feito.
se discutir o que deve ser feito com relação a falas radicais, né? É razoável que um parlamentar fale na tribuna, ele valorize ou ele faça uma homenagem a um torturador, sem que isso gere nenhuma punição? Isso não começou agora, então a gente precisa fazer um freio de arrumação no Brasil para as pessoas entenderem o que elas podem falar, o que elas não podem falar. Eu lembro de uma entrevista que o Obama dá e que ele fala que é muito interessante, que as pessoas têm toda a liberdade de opinião e de expressão. O que é difícil é elas querem ter liberdade dos fatos. As pessoas querem hoje discutir os fatos, de ter liberdade de acreditar no seu próprio fato. Aí a coisa vai acabando ficando um pouco mais difícil, né? Acho que tem uma outra dimensão no estudo que a gente está falando, que eu não tô que foge um pouco do meu escopo, são as mídias sociais, né? Elas acabam criando caixas de ressonância, onde as pessoas ficam, principalmente as pessoas mais velhas, elas ficam presas naquela visão de mundo, o algoritmo traz para elas apenas aquela visão de mundo, e as mídias sociais acabaram gerando que no Brasil, nos Estados Unidos, na própria Inglaterra, que gerou o Brexit, as pessoas vivem em mundos completamente diferentes, apartados um do outro, onde cada uma tem a sua própria realidade. Acho que a gente não sabe lidar com mídia social ainda e isso tem gerado efeitos nefastos na sociedade. Sim, sim. Isso tem a ver com o que você falou no início, em relação aos policiais que gostam de se exibir, inclusive nas redes sociais, né? A gente tem visto posicionamentos ali, não só de policiais, mas de militares. Tem general do Exército falando, adora falar nas redes sociais, né? Tuitar, mas realmente isso é uma outra questão. Deixa eu trazer aqui para São Paulo agora. Pode falar, quer comentar? Não, eu queria fazer só um comentário que eu acho que esses policiais não perceberam, esses generais não perceberam, esses oficiais de polícia que muitas vezes se manifestam não perceberam, que o pilar de uma instituição policial é a hierarquia e a disciplina. Eu não posso fazer uma manifestação crítica de forma grotesca a respeito do meu chefe, do meu diretor, porque eu vou ser demitido. É simples assim. É Nenhuma simples. Não existe, não existe. Você pode detestar o governador, você pode odiar o presidente, é o seu direito odiar, mas você não pode subverter a hierarquia e a disciplina na instituição onde você está colocado. Se uma pessoa numa empresa privada falasse que tem muito policial e general falando por aí, e capitão por aí, está demitido por justa causa, solenemente por justa causa. Nem ousaria fazer. O que eu acho que está acontecendo é que hierarquia e disciplina em muita instituição policial, em muita instituição militar, está virando hierarquia e disciplina que interessa. Só que essas pessoas se esquecem que quando a hierarquia e disciplina se esvai, são eles que vão ser os primeiros a serem punidos, porque exército, polícia, principalmente polícia militar, é luta de classes. Praça odeia oficial, porque eles são oprimidos, é uma relação difícil, né? Então, quando você se esvai a hierarquia e disciplina, são eles que vão ser punidos, que vão ser colocados, porque tem que ter hierarquia e disciplina. Infelizmente, isso é um pilar central da polícia. Sim. Tem um outro ponto além desse, né? Porque a gente tem visto aí generais aí se posicionando a favor de golpe, né? Tweets golpistas assim, descarados. Mas enfim, essa é uma outra questão. Eu adoraria falar sobre isso com você numa próxima conversa. Rafael, eu queria só falar de São Paulo. A gente está vendo aí o Tarcísio de Freitas, governador eleito, montando aí a sua equipe de transição, e saíram alguns nomes em relação a quem faz parte da equipe de transição na segurança pública, né? Provavelmente desses nomes deve sair o secretário de Segurança Pública, que ele ainda não escolheu. Mas os nomes são o Antônio Ferreira Pinto, que é ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Arthur José Dian, delegado do Grupo Especial de Reação da Polícia Civil, Cássio Araújo de Freitas, oficial da PM, comandou o 5º Batalhão da Tropa de Choque, Guilherme Derrite, que é o capitão Derrite, né, ex-capitão da PM, que é deputado federal do PL, o assessor dele, Paulo Maculevicius, também está na equipe de transição, João Henrique Martins, ex-oficial da PM, cientista político, Nelson Santini, oficial da PM, dono da empresa de segurança, irmão de um assessor especial do presidente Bolsonaro, Raquel Kobashi, delegada da Polícia Civil, e Rodrigo Vilardi, oficial da PM. Pergunta, você conhece esses nomes? O que você achou dessa seleção aí do Tarcísio de Freitas para a segurança pública de São Paulo? Conheço muitos desses nomes. Eu acho que o maior acerto que ele colocou aí foi o Dr. Arthur Dian, do DOP, né, da Polícia Civil. Policial extremamente competente, extremamente preparado, policial técnico, jovem, digamos assim, naquilo que se diz de classe especial na polícia, né? Mas é uma pessoa com muita garra, muita vontade, muito, muito bem preparado, é um excelente policial, trabalhou muito tempo na antissequestro, é um excelente quadro e acho que sim, tem muito a contribuir, né?
Os demais nomes, o Ferreira Pinto ele foi secretário de Segurança, foi secretário de Administração Penitenciária também. É uma pessoa que tem uma vasta experiência, que conhece muito o sistema da polícia, o sistema penitenciário também. Agora, quando ele foi secretário, ele teve muito conflito com a Polícia Civil. Foi uma época em que houve muito conflito, foi uma época muito conflituosa, principalmente com a Polícia Civil, com várias ações, e ele é visto como alguém que tende a ter uma visão mais favorável que protege a Polícia Militar. É, mas, diante disso, o que eu acho que, quando eu vejo os nomes, conheço alguns outros nomes que estão aí colocados, né, é que são muito ideológicos, né? Tirando o Arthur, que é uma pessoa muito técnica, o próprio Ferreira Pinto, que tem um histórico aí, um conhecimento vasto sobre a área, mas que tem essa relação de conflito muito expressivo com a Polícia Civil, os demais nomes eles são bastante ideológicos. E eu não acho, e parece que o Tarcísio teria muita opção de muita gente para ele colocar nessa equipe de transição. Tem muito policial muito bom, muito preparado, estudado, com curso fora do Brasil, com curso no FBI, que tem uma visão super técnica da polícia. Tem nas duas forças policiais, tem muita gente, e parece que ele não privilegiou isso. No que me parece é que ele está privilegiando, parece que a Secretaria de Segurança Pública vai virar, né, quase que algo que foi entregue para a ideologia de direita radical no Brasil, né? E se o Tarcísio seguir eleito, seguir essa linha, ele vai ter problema. Ele vai ter problema porque você pode fazer a bravata que for, a ideologia que for, falar o que for. A senhora Antônia, que está sofrendo arrastão no ponto de ônibus, hoje no Capão Redondo, que perdeu o celular dela, que ela está pagando em 25 prestações, ela quer o problema dela resolvido. O José Antônio, que sofreu um sequestro ontem, arrebentaram ele na porrada para ele fazer a transferência do Pix para a quadrilha, que está ganhando uma grana fazendo a quadrilha de Pix, ele vai ter o seu problema resolvido. A mulher que apanhou do marido, que foi fazer o registro da ocorrência e que teve dificuldade em todo esse processo, que acabou sendo revitimada nesse processo, ela quer o problema dela resolvido. A dona Maria, que o marido foi morto no Capão Redondo, ela quer o seu problema resolvido. Ideologia e bravata, meu cara, não resolve problema nenhum. Guerra cultural não resolve problema nenhum. Então, meu ponto de vista, é muito preocupante a direção que o Tarcísio está trazendo para a segurança pública, colocar esses quadros que são eminentemente ideológicos, com exceção aí do Dr. Arthur Jean, que é um excelente profissional, né? Mas cargos que são ideológicos, ou então o próprio Ferreira, que tem uma história aí, que é uma história, mas que gerou muito conflito, e tudo que o São Paulo não precisa é de conflito entre Polícia Civil e Polícia Militar. E tem mais uma coisa. Dizem, né, coloca-se que possivelmente há uma possibilidade de que o capitão Derrite seja o secretário de Segurança. Dizem que ele é muito hábil e que a persona dele privada é muito diferente da persona pública que ele faz aí para se eleger e tudo mais, o que eu não conheço pessoalmente, mas eu acredito que pessoas muito competentes eu conheço elogiaram muito ele. Mas coronel da Polícia Militar, que chegou até o final de carreira, que batalhou, que fez curso superior de polícia, que tem toda uma história para chegar à função de coronel, que é super difícil, delegado de classe especial, que batalhou para chegar onde chegou, que tem 30, 35 anos de polícia, ele não vai se sentir respeitado recebendo ordens de um capitão de polícia que acabou virando deputado. Então eu prevejo muita dificuldade, porque isso rompe com o cerne da estrutura daquilo que a gente falou antes de hierarquia e disciplina de polícia. Então, eu acredito que, se for essa a escolha, a gente tem que ver o que vai ser colocado, eu acredito que o Tarcísio possa ter problemas. O meu medo, o meu temor é que o PSDB fez muita coisa, melhorou coisas, piorou coisas. A gente precisa lembrar que, quando começou o governo do PSDB em São Paulo, você tinha preso em delegacia, né? Agora você não tem mais, você tem os presídios, quer dizer, tem uma melhoria de uma série de coisas materiais, deixou muito a desejar com relação à questão da remuneração dos policiais. O policial está ganhando muito pouco em São Paulo, devia ganhar mais. Melhorou um pouco a questão material, mas podia ser melhor. O cuidado psicológico, tem muitos suicídios, tudo podia melhorar, mas São Paulo tem as melhores polícias do Brasil e tem uma das melhores seguranças públicas do Brasil, apesar de todos os problemas que existem. Rafael, o meu medo o é governador... que na guerra cultural a gente se perca e a gente perca tudo que foi conquistado. O ex-governador Dória tinha o respeito das polícias, na sua opinião? Não tinha. O governador Dória foi uma das figuras mais odiadas que eu já vi dentro das instituições policiais. O ex-governador Geraldo Alckmin tinha o respeito da Polícia Militar? Eu acho que ele tinha um pouco mais do que o Dória. O problema do Dória é que ele falou que você chega para o seu filho e fala o seguinte: filho, eu vou te dar o presente mais legal que existe.
No final desse ano você vai ser a pessoa que vai ter o melhor criança, que vai ter o melhor presente. Aí chega lá e você dá uma meia para ele no Natal. Não tem como. Ele ofereceu um salário para o policial que ele não conseguiu entregar, para o pessoal que já estava lembrado, não dá. E ele tem um jeito muito prepotente. Ele chamou a atenção de coronel dentro do quartel da polícia, ele chamou a atenção de delegado entregando. Então o jeito prepotente dele não desce na polícia. Não desceu e não descia. Mas ele teve um quadro, teve um secretariado técnico. Era um secretariado técnico. O general Campos, uma figura muito discreta, muito sensata, muito ponderada, que soube conduzir muito bem a Secretaria de Segurança Pública nesse tempo todo, o coronel Alencar, que foi comandante-geral, o próprio doutor Rui, agora o doutor Nico, foram chefes de polícia que atuaram de forma... a doutora Elizabeth Sato, que foi da GEPAD, hoje o doutor Júlio Gebert, são todas pessoas que são muito preparadas, muito técnicas, né? Então você teve um quadro, são quadros técnicos. Agora, essa me parece, a impressão que eu tenho é que o Tarcísio está caindo muito no barulho ideológico e ele vai pagar um preço caro, porque não vai ser brincadeira. Quando você coloca a gente com pouco preparo, quando tem muita ideologia em segurança pública, a questão fica pesada. Se começar a subir índice de coisas, começar a subir homicídio, eu acho que ele está arriscando demais numa coisa que ele podia arriscar muito menos. Muito bom. Excelente o papo com você, hein? Ô, Rafael, você é muito bom, hein, Rafael? Obrigado. Caramba. Que Quem quiser te nada. seguir, vai te encontrar onde? Rede social. No Instagram, Prof. Alcadipani, é minha mídia Prof. social. Alcadipani vai estar aqui escrito aqui É no isso. GCs. Professor Beleza. Rafael Alcadipani, da Fundação Getúlio Vargas, muito obrigado pela entrevista. Vou pedir uma dica para você de filme ou série policial. O que você está assistindo? O que você recomenda aí? Você que deve ser um fã do gênero. Eu acho que a melhor série policial que eu já vi é uma que chama The Wire, que tem na Ah, HBO, que é maravilhoso. excelente, que ela conta a verdade do que é a polícia. E Maravilhoso. livro de polícia para ler do Brasil, o melhor escritor de livro de polícias do Brasil é o Josmar Josino, que hoje é um repórter que escreve no UOL, mas que tem e o Alan dos Santos também, né? Tem livros muito interessantes, o pessoal tem livro muito bom, vale muito a leitura Legal. dessas obras em si. Tá bom? Obrigado, Rafael Alcadipani, falou com a gente aqui em A Grande Verdade. Obrigado, Rafael. Adorei, viu? Falou, até mais. Obrigado, à disposição. Muito Sempre. obrigado. Boa Um sorte abraço. aí. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Tchau. Que entrevista espetacular, né? Você gostou? Eu adorei conversar com o professor Rafael Alcadipani. Se você tiver alguma sugestão de entrevista que você gostaria que a gente fizesse aqui, coloca aqui nos comentários. Eu vou pedir para você a gentileza de seguir o nosso programa, de acompanhar nas nossas redes sociais aí, Instagram, Twitter, Facebook. Você pode, por favor, compartilhar os nossos vídeos aqui do YouTube, se inscrevendo primeiro no canal, né? Clica aí no botão de inscrição e compartilhe os nossos vídeos aí no seu grupo de WhatsApp, com a família, com os amigos. Recomenda o nosso canal aí para sua turma, tá bom? Vai ajudar a gente a produzir cada vez mais entrevistas para você aqui no nosso canal A Grande Verdade, tá bom? Valeu, obrigado, um abraço a todos, tchau.